O episódio de hoje é sobre o milagre das codornizes e do maná em Refidim, narrado no livro de Êxodo, capítulos 16 e 17. O povo de Israel havia deixado o Egito, carregando ainda o pó das fornalhas e o peso da escravidão, e agora caminhava pelo deserto rumo à terra prometida. O sol queimava, o chão rachava, e as vozes do cansaço ecoavam entre dunas e rochedos. A liberdade recém-conquistada começava a parecer mais dura do que as correntes de Faraó. Era ali, entre a fome e a dúvida, que Deus mostraria novamente que a fé vale mais do que o pão, e a confiança em sua palavra sustenta mais do que qualquer tesouro humano. Os dias sem alimento haviam se tornado longos, e o murmúrio do povo transformou-se em desespero. Moisés, por que nos tiraste do Egito? Gritou um homem de rosto queimado de sol. Lá tínhamos panelas de carne e pão à vontade. Aqui só temos pó e fome. Outros o apoiaram, e logo uma multidão cercava o líder. Arão tentou acalmar os ânimos, levantando as mãos. O Senhor vos conduziu até aqui, Ele não nos abandonará. Mas os rostos endurecidos mostravam que a esperança estava mingando. O som do vento parecia zombar das promessas, carregando a poeira da incredulidade. Moisés subiu a uma pequena elevação de pedra, o rosto voltado para o céu escuro. Por um momento o som do deserto pareceu cessar. Senhor, murmurou ele, não é a mim que rejeitam, mas a ti. Tu conheces a fome que nos consome e o medo que nos cerca. Mostra novamente a tua fidelidade, para que saibam que és Deus e não homem. O vento soprou mais forte, e Moisés ficou em silêncio, esperando. Ele sabia no fundo do peito que Deus não falhava, mas sabia também que o coração humano é mais frágil do que o pó que o vento levanta. Na manhã seguinte, algo extraordinário aconteceu. O povo despertou com um murmúrio diferente, um som sutil de asas batendo ao longe. Quando olharam para o horizonte, viram uma nuvem se mover em direção ao acampamento. Eram aves, codornizes, que pousaram em bandos, baixando sobre as tendas até cobrirem o chão. Josias, um dos jovens caçadores, exclamou: carne, o Senhor ouviu nossas vozes. Logo, um cheiro de alimento começou a se espalhar, e o povo saciou sua fome com as aves providas por Deus. Mas o milagre não terminou ali. Quando a noite passou e o sol banhou o deserto de Refidim, um novo fenômeno surpreendeu a todos. Flocos brancos cobriam o chão como orvalho que vira pão. As pessoas se entreolharam, confusas. Uma mulher se abaixou, pegou um punhado e o provou. Tem gosto de mel, exclamou com os olhos marejados. Moisés aproximou-se e declarou: este é o pão que o Senhor vos dá. Chamem-no maná. Cada um apanhará o quanto precisa para o dia. As crianças correram rindo, e até os mais incrédulos silenciaram diante daquele sustento inesperado. Nem todos, porém, obedeceram à instrução divina. Alguns, temendo a falta do amanhã, guardaram parte do maná em suas tendas. Vai que não vem mais, disseram. No dia seguinte, Moisés percebeu o odor ruim e os vermes que infestavam o alimento guardado. Sua voz ecoou firme: por que não confiam no Senhor? Ele prometeu cuidar de nós diariamente. O povo abaixou a cabeça, envergonhado. Aprenderiam pouco a pouco que a confiança em Deus não se mede pela quantidade que se guarda, mas pela fé que se renova a cada amanhecer. Enquanto isso, novas dificuldades se aproximavam. A fome havia cessado, mas agora faltava água. Marchando sob o sol de cobre do deserto, o povo chegou a um lugar seco, onde até as pedras pareciam sede. Novamente, ergueram vozes contra Moisés. Agora morreremos de sede, disseram. Os líderes do povo vieram a ele, e mais exaltado, apertou-lhe o ombro: por que tiraste nossas famílias do Egito para este deserto sem vida? Moisés fechou os olhos por um instante, sentindo o peso de 1000 almas sobre os ombros. Senhor, orou em silêncio, o que farei com este povo? Ainda me apedrejarão. A resposta de Deus veio clara como a luz do meio-dia: toma a vara com que feriste o Nilo e vai diante do povo. Lá em Horebe estarei sobre a rocha. Fere-a e dela sairá água. Assim Moisés obedeceu. Diante de todos, ergueu o cajado, golpeou a pedra e de repente um jorro cristalino brotou, transformando o chão seco em rio. O povo gritou de alegria. As crianças mergulharam as mãos na água fresca e os mais velhos se ajoelharam chorando. A cada gole, sentiam o gosto não só de alívio, mas de perdão. Chamaram aquele lugar de Massá e Meribá, porque haviam posto o Senhor à prova, e ainda assim ele respondera com graça. Ao cair da tarde, Moisés sentou-se junto à rocha, observando os israelitas descansarem ao redor das fogueiras. Arão se aproximou em silêncio. Achaste forças hoje? Perguntou. Moisés sorriu cansado. Não em mim, respondeu, mas nele. Aprendi que Deus sustenta mesmo quando o povo duvida, mesmo quando eu temo.
O deserto ensina que não é o pão, nem a água, nem as codornizes que nos sustentam. É a presença dele em cada passo. Arão assentiu, olhando o horizonte tingido de dourado. E ele nunca falha em mostrar-se fiel. Os dois permaneceram em silêncio, contemplando a luz que se derramava sobre o acampamento, como um lembrete silencioso do cuidado contínuo do Senhor. Essa história de Refidim e do maná fala diretamente aos desertos que hoje atravessamos, quando faltam emprego, saúde, direção ou consolo. Como os israelitas, muitas vezes esquecemos o que Deus já fez e duvidamos do que ainda fará. Mas o mesmo Deus que fez brotar pão do orvalho e água da rocha, continua sustentando aqueles que confiam. Cada dia é um convite para crer novamente, sem guardar o maná para o amanhã, porque o amor de Deus se renova a cada manhã, fresco como o orvalho da graça. Se você está num deserto e sente o coração cansado, lembre-se de Refidim. Mesmo na sede e na escassez, Deus prepara codornizes e maná, provisões que chegam no tempo certo. Nosso papel é continuar marchando, orando e confiando que Ele não esquece os seus. A fé não é o grito do desespero, mas o sussurro de quem confia em meio ao silêncio. E quando o milagre vier, entenderemos que nunca estivemos sozinhos. Se você gostou, curta e compartilhe esta história para que mais pessoas sejam lembradas do cuidado de Deus em todos os desertos da vida.